muito bem-vindos a mais uma edição do Coaching Play na sua Amazon Play TV digital. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante: perfil comportamental. O que isso interfere na minha vida? O que isso está travando o meu sucesso? Como eu posso identificar o meu perfil? Qual profissional que eu devo procurar? Nós temos hoje uma convidada que é a Shirley Costa. Ela é administradora, coaching e vai abordar para a gente um pouco desse tema de grande relevância. Olá, Shirley, seja muito bem-vinda. Olá, Kátia. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com os nossos telespectadores. Então, Shirley, diante de tantas... Nós colocamos uma enquete a respeito desse tema. E algumas pessoas enviaram algumas perguntas. Nós vamos agora esclarecer. Na verdade, a Shirley vai esclarecer para a gente a respeito do perfil comportamental, né? Ele é um fator de sucesso, ele gera riqueza, ele influencia na comunicação, ele alcança várias áreas da vida. Mas o que é o perfil comportamental, Shirley? Vamos nós. O perfil comportamental é estudado já há muitos anos, né? Existe esse estudo desde a época da Idade Média, né? Antes até, os gregos já estudavam o perfil comportamental. E depois isso evoluiu na psicologia, né? E mais recentemente a metodologia chamada metodologia DISC, que avalia basicamente 4 perfis comportamentais. O perfil comportamental, ele é resultado de vários fatores. Ele é resultado daquilo que nós somos, das influências que a gente recebe do meio, da nossa educação, dos nossos erros e acertos, das nossas forças e fraquezas. Então, ele não é uma coisa engessada, amarrada, né? Ele é fragmentos da nossa jornada. Ele é fragmentos da nossa jornada, exatamente. Shirley, me diz uma coisa. Qual a importância de compreender os perfis comportamentais? Qual a importância na vida da gente, na vida das pessoas? Uau, Kátia. É muito importante a gente saber qual é o nosso perfil comportamental. A maioria das pessoas pode falar assim, eu não preciso saber qual é o meu perfil comportamental porque eu sei como é que eu me comporto. Mas não é disso que a gente está falando, né? O perfil comportamental, ele traz clareza sobre as nossas forças, as nossas fraquezas, como que eu lido com o ambiente na qual eu estou inserida, que tipo de estresse esse ambiente está me trazendo. E quando eu falo ambiente, eu estou me referindo ao ambiente de trabalho, ao ambiente familiar, nos diversos ambientes que nós estamos inseridos no nosso dia a dia. Sobre o que nos motiva, né? Como que eu lidero. Então, a análise de perfil comportamental, ela traz uma série de variáveis que trazem essa clareza. O perfil comportamental com o qual eu trabalho, a análise de perfil comportamental com a qual eu trabalho, te dá 42 páginas de análise. Uau! A cada página um susto. A cada página você se conhece um pouquinho mais. Porque o autoconhecimento, ele é fundamental para a nossa tomada de decisões e para a gente saber onde nós estamos, para onde nós vamos e o que eu quero para a minha vida. E o perfil comportamental responde um bocado de perguntas que a gente se faz. É verdade, mas veja bem, então, a maioria das pessoas falam que já se conhece, que não precisa e tudo mais, esse estudo do perfil comportamental surgiu do quê? De querer entender o outro, da curiosidade de por que a pessoa se comportou daquela forma. Sim. Só que a maioria das pessoas esquece que o outro pode incomodar, mas eu também incomodo o outro com os meus comportamentos, com as minhas decisões, com o meu jeito de ser, né? Então, é uma via de mão dupla. Quando a gente faz a análise de perfil comportamental, essa clareza de por que às vezes eu me comporto daquela maneira fica evidente, né? Realmente traz a clareza ao relatório. E nessa clareza, como é que eu identifico os perfis? Quais são os perfis? E como é que eu identifico para ter essa clareza? Ok, eu identifiquei que o meu perfil é o perfil 2. Você falou no início que são 4. Perfil 2. O que eu faço para melhorar o meu perfil? E quais são esses perfis? Vamos nós. A análise de perfil comportamental, ela é baseada na metodologia DISC, que é muito utilizada hoje, inclusive na maioria das empresas de recursos humanos utiliza isso. Dentro dessa metodologia DISC, fala que nós temos 4 perfis básicos.
que seria o executor ou dominante, o influente ou extrovertido, o planejador ou paciente e o analítico ou conforme. Aqui eu utilizei 2 denominações para cada um deles, que são as denominações mais usuais no mercado. Né? Então, essas 4 são básicas, não significa dizer que você é dominante pá, eu sou dominante, sou engessado, vou ficar aqui, eu sou extrovertido, não é uma engessado, muleta. eu vou ficar aqui. Não, você não tem que identificar como uma muleta. Não tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, serei sempre assim. Uhum. Né? Os perfis, eles se completam, eles se misturam. Você vai ter um perfil mais, vamos dizer assim, que se sobressai, e outros que podem nem aparecer na tua análise, no teu relatório. Ok, mas aí o que a maioria das pessoas acontece isso de achar que o meu perfil é o melhor e aí pega como muleta e diz assim, olha, eu me comporto assim porque eu sou dominante, eu me comporto assim porque eu sou extrovertido, então pega aquilo e justifica o comportamento? Sim, infelizmente isso acontece muito, mas olha só, o ser humano é um ser orgulhoso, né? Então, muitos de nós tomam, eu sou dominante, eu sou tal, meu perfil é o melhor. Isso é orgulho puro. Não existe perfil melhor nem perfil pior. Existem características inerentes a um e a outro. E o que a gente pode mensurar disso daí, né? Que com o autoconhecimento, e aí vem, você falou, eu sou assim porque eu sou dominante, eu sou assim porque eu sou extrovertido. Com o autoconhecimento, de posse de um relatório de análise de perfil comportamental, ele vai ver as forças e as fraquezas dele, o que ele pode melhorar. Então, se a pessoa ainda assim utilizar determinada característica como muleta, como para ter a síndrome de Gabriela, ele não se autoconhece, ele não quer melhorar, não quer alcançar o sucesso, né? Porque esse tipo de comportamento aí, a tendência dele é nos puxar para trás e nunca nos elevar. Com certeza, porque você acaba ficando engessado, deixando de conquistar ambientes, deixando de conquistar territórios novos, oportunidades de desenvolvimento, de ter uma promoção, de ter uma empresa, de empreender, ou até mesmo de desenvolver a sua profissão da melhor maneira possível, por conta de achar que o mundo está errado, e quando na verdade é a partir do ponto que você começa a compreender como é que você funciona e que você tem o domínio de você, o externo não te afeta mais de uma forma tão vil, num olhar mais egocêntrico, vamos assim dizer, né? E diante dessa descoberta, eu descubro lá que eu sou extrovertido, por exemplo. O que eu faço para melhorar? Eu sou aquilo, eu identifiquei. Existe nessa análise de perfil essa flexibilização, esse entendimento do que eu posso fazer para melhorar, para aprimorar, para lapidar o meu perfil? Vamos nós. Antes da gente responder essa pergunta, né, para o nosso telespectador, é fundamental que se compreenda o seguinte: a análise de perfil comportamental, a pessoa responde um questionário, né, baseado em algumas características que ela acha que ela tem, em algumas características que ela acha que o outro acha que ela tem, né? Então tem um pouquinho de achismo nesse primeiro momento. Mas é nos achismos da análise de perfil que tem algumas verdades, ok? Porque acontece dela se ver de uma forma e na hora dessa análise ela perceber que as pessoas veem ela diferente. Diferente, exatamente. É por isso que a gente consegue ter tantas informações no relatório. Então, quando a pessoa faz a análise de perfil, o teste de perfil comportamental, ele recebe um relatório que traz muita clareza. Como que eu me comporto no ambiente que eu estou inserido, qual é o meu estilo de liderança. Então, baseado nos 4 perfis que eu falei, o dominante, o influente, o paciente ou planejador, o extrovertido é o influente, e o conforme ou analítico,
Cada um desses tem um estilo de liderança, cada um desses tem um estilo da tomada de decisão, cada um desses tem um estilo de quais são os meus medos, quais são os meus receios, quais são as minhas forças e as minhas fraquezas. Vamos dar um exemplo bem claro. Certo. O extrovertido, né? Que é o mais odiado dos perfis. Por que ele é o mais odiado dos perfis? Por que ele é o mais odiado dos perfis? Porque nós nos incomodamos com o comportamento do outro. O ser humano se incomoda com o comportamento do outro. Então, o extrovertido é aquela pessoa que chega... Vamos colocar aqui um exemplo. Numa reunião, às vezes o extrovertido chega atrasado, chega falando com todo mundo, né? Oi, 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 às vezes até atrapalha um pouquinho, né? É aquele que faz amizade fácil, que conversa fácil, ele necessita do calor das pessoas, né? Ele vende muito bem a ideia dele, não é verdade? E muitas vezes ele é um sem noção. Por que ele é um sem noção? Porque nós temos os vários níveis. Quando você recebe o relatório, então tu tens aqui o que seria o 0 e tu tens o 100. O sem noção, ele chega perto do 100 e acaba sendo aquele extrovertido que incomoda. Mas você tem aquele extrovertido que está ali entre o 0 e o 30, entre o 0 e o 40, que é uma pessoa que fala muito bem, é uma pessoa que vende muito bem. Se relaciona muito bem, tem noção de até onde que ela pode ir ou não. Então, o perfil comportamental, ele te dá essas gradações e você fica sabendo o que você vai precisar melhorar. O extrovertido que está lá perto do 100, ele sabe que ele vai precisar melhorar muita coisa para que ele consiga estar em harmonia no meio onde ele está inserido. E é aí que entra a flexibilização. O que eu preciso mudar para eu me comunicar melhor com o outro? O que eu preciso mudar para eu obter sucesso nos meus planos, nas minhas estratégias? Então, o relatório, ele te mostra essas possibilidades de flexibilização. Interessante. Existe a possibilidade de ter um extrovertido bloqueado? Sim. Em que, tipo, ele, por exemplo, ele se acha extrovertido, mas ele não externa isso por conta de algum bloqueio, de algo na jornada, enfim. Não necessariamente algo na jornada. Lembra que eu falei que o relatório ele avalia não só a minha percepção acerca de quem eu sou, mas a minha percepção acerca do que os outros acham que eu sou? Então, nesse momento em que eu avalio a percepção do que os outros acham que eu sou, eu posso entender que as pessoas não gostam da minha extroversão, ou por eu estar inserido num ambiente que não cabe eu ser tão extrovertido, no ambiente de trabalho, que o chefe diz assim, olha, nada de ficar aqui muito efusivo, então eu tenho que apagar um pouquinho quem eu sou. A gente não chama necessariamente de bloqueio, então eu apago um pouquinho quem eu sou. Certo. Isso pode trazer alguns estresses, alguns conflitos, quando você não tem essa clareza, e aí você gera insatisfação e uma série de outras coisas. Eu quero abrir um parêntese só para parabenizar todas as mulheres pelo mês de março, embora a data seja comemorada só no dia 8. Parabéns, mulherada. Nós somos, sim, mulheres humanas. Nós não somos super mulheres como as pessoas querem caracterizar. Nós somos humanas, nós temos amor, nós temos sentimentos. Por isso nós somos mulheres. E nós vamos continuar aqui na sua Amazon Play TV digital com o programa Coach Play. E a pergunta agora para Shirley Costa é: como essa compreensão do perfil comportamental interfere na comunicação, no sucesso e na riqueza? Uau, Kátia, essa pergunta é muito importante. De posse dos resultados do teste de análise de perfil comportamental, certo, que traz aquela clareza que a gente já falou muito aqui, um dos tópicos abordados no relatório é justamente a forma de comunicação. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Eu estou em família, existe um dominante e existe um paciente, né? Que são dois termos que são utilizados. O paciente é aquele perfil que vai fazer de tudo para não brigar. É aquela pessoa mais calma, ela precisa de um tempo para tomar as decisões dela.
O dominante é ali, bora agora, é agora, é agora, é agora. Então, esses dois perfis convivendo juntos, eles vão viver sempre em um conflito aparente. Por que um conflito aparente? Porque o dominante, ele vai querer respostas rápidas da pessoa. E a pessoa que é paciente não vai conseguir dar essas respostas rápidas. E como encontrar um meio termo diante desse conflito? O perfil vai dizer que esse aqui é dominante, a forma como ele tem que se comunicar, que esse daqui é paciente, a forma como ele tem que se comunicar. E aí os dois conhecendo as forças e as fraquezas de cada um, vão começar a flexibilizar e a compreender melhor o outro. Então o dominante vai passar a compreender que a esposa dele, que é paciente, não vai dar as respostas no tempo que ele quer, que ela precisa de mais tempo para dar essas respostas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a flexibilizar. Ele vai dizer, ok, tem que ser um pouquinho mais devagar. Né? A pessoa que é paciente, pelo lado dela, vai saber que o dominante quer as respostas rápidas. Então ela vai tentar trabalhar essa decisão dela para isso se tornar mais rápido. Não significa que ela é uma pessoa lenta, significa que ela precisa de mais tempo para tomada de decisão, ela precisa de mais tempo para as ações. E quando esse casal está de posse do relatório de perfil comportamental, você não concorda que se eu tenho lá as forças, as fraquezas, a melhor maneira de comunicação, isso aqui vai melhorar e vai se tornar mais harmônico? Sim. Então é fundamental para a comunicação. Sucesso, por quê? Porque os dois vão passar a compreender um ao outro, isso também no ambiente de trabalho acontece, então eu vou passar a verificar quais são as minhas forças e as minhas fraquezas e vou estar trabalhando o que é a minha fraqueza, eu preciso melhorar. E a análise de perfil comportamental não dá só forças e fraquezas, ela dá competências, ela dá valores, então tem uma série de outras variáveis que trazem para a pessoa, digamos, a consciência do que ela tem que fazer em termos de planejamento pessoal para que ela alcance aquele sucesso, para que ela alcance aquele sonho. Você falou sobre comunicação antes dela responder sobre riqueza. Sobre comunicação. Então, quando você entende o perfil da outra pessoa, você entende o comportamento e por que ela está se comunicando daquela forma, por que ela está reagindo às vezes e não agindo. Exatamente. Isso dentro de casa, dentro de um relacionamento, pode ser fatal. Com certeza. Nas organizações, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não sou líder. Eu não sou líder, não. Eu tenho o meu líder, eu tenho o meu chefe, eu tenho o meu superior, hierarquicamente falando. E então eu não preciso disso de negócio de liderança, não. Né? Explica pra gente como é que ele pode beneficiar com esse entendimento dentro das organizações, a comunicação. Dentro das organizações, antes da gente entrar nas organizações, vamos colocar o seguinte conceito. Todos nós, em algum momento, somos liderados ou estamos liderando. Não importa que a gente tenha a percepção de que eu não sou líder. Em vários momentos da nossa vida, a gente lidera alguma coisa. Então, esse conceito de eu não sou líder que as pessoas têm, ele é um conceito equivocado. Porque dentro de casa, as mães, elas são líderes dos seus filhos. Os pais são líderes dos seus filhos. Né? E dentro de uma organização, eu posso até não estar como chefe, mas em algum momento eu vou precisar tomar a iniciativa, eu vou precisar tomar a frente, eu vou precisar liderar. Certo. Porque dentro de uma equipe, você tem essa questão da liderança também. Né? Então, as pessoas entendem um conceito um pouquinho errado de líder e de chefe. Né? Você não precisa ser chefe para você ser líder, mas a todo momento a gente pode exercer a nossa liderança. E aí a gente volta para o perfil comportamental dentro das organizações. Como que as organizações podem utilizar o perfil comportamental de uma forma mais eficiente? É só nota escalão? Como é que funciona? Não, de maneira nenhuma. Vamos pensar assim. Você contrata uma pessoa para trabalhar na área da recepção. E essa pessoa tem um perfil que não foi analisado ainda, mas ela é um perfil mais fechadinho. Quando você vai analisar,
fazer o teste de perfil comportamental, o resultado que vem é que ela é uma analítica. Os analíticos, eles não gostam muito de lidar com pessoas. Os analíticos preferem números, eles são voltados para a tarefa. E se você coloca um analítico para recepcionar pessoas, olha a confusão. Vai complicar um pouco. Vai complicar. Ela vai estar sempre, aparentemente, fechada, mas é porque o jeito da pessoa é esse. Ao contrário do extrovertido, que o extrovertido está sempre sorrindo, está sempre bem-humorado, né? Está sempre querendo festa. O analítico não. O analítico, se você der uma planilha para ele no computador, ele está feliz da vida. Então, o que acontece? Dentro da organização, o mapeamento de perfil comportamental é fundamental para que você coloque a pessoa certa no local certo. Então, casa função com aquilo que a pessoa é. Isso torna o ambiente de trabalho muito mais harmônico. Os resultados operacionais dessa empresa vai melhorar. A função porque a pessoa vai estar é compatível com o perfil ela vai dela. se encontrar ali naquele meio. Certo. Então o estresse vai ser menor, a qualidade da comunicação vai ser maior e por consequência os resultados. Aí você falou de geração de riqueza. Como que o perfil comportamental pode gerar riqueza? Se eu estou insatisfeito no meu ambiente de trabalho, se eu não consigo me comunicar bem com a minha família dentro de casa, onde é que está a riqueza? As pessoas pensam que riqueza é só dinheiro, mas não é. Riqueza é você também ter uma qualidade de vida boa, é você ter harmonia, é você ter saúde. Então, não é só monetário. Que também é importante. É viu? também, é muito importantíssimo. Ela não está dizendo que não seja importante, tá, gente? Quem não achar que é importantíssimo. importante, depois eu vou deixar minha conta. É importante, sim. Mas é porque realmente hoje a gente pensa muito assim, riqueza, dinheiro, monetário, bens, mas a riqueza ela é muito mais do que isso. E como acessar? Você falou que através desse questionário, dessa análise e tudo mais. Ok, identificou. Quando você identifica, você já acessa esse conhecimento ou existe um trabalho que vai ser desenvolvido para que a pessoa acesse o conhecimento do seu perfil e flexibilize para aquilo que ela quer desenvolver, para a matéria, para a função, do comportamento, para a comunicação, para a geração de riqueza? Vamos nós. O questionário do perfil comportamental, ele é respondido muito rapidamente e o resultado também é muito rápido. A maioria das vezes a gente faz uma sessão de devolutiva, a gente chama de sessão de devolutiva, onde nós explicamos alguns índices que vêm. Então, o relatório tem um índice de energia, um índice de interação com o meio ambiente, o índice de positividade, tem uma série de índices que vêm dentro do relatório, né? E a devolutiva é justamente para explicar esse índice e a gente, às vezes, pode gerar algumas perguntas para que caia na consciência, caia na clareza realmente da pessoa que respondeu o questionário aqueles índices que estão ali, porque nem sempre as pessoas concordam, tá? Então, às vezes, chega lá um índice de positividade, por exemplo, que está lá muito baixo, e a pessoa diz, não, eu acordo feliz todos os dias. Mas se você for analisar ao longo do dia o ambiente dela, você vai compreender por que aquele índice de positividade está baixo. Então, a interferência, né? A interferência. Então, justamente. Às vezes, a gente tem uma percepção e quando você vai ver o relatório é outra completamente diferente. E nessa devolutiva, tem as respostas acerca de todos esses índices e no final da devolutiva a gente oferece o que seria um plano de ação para o cliente que respondeu o perfil comportamental. Certo. Gente, o que vocês estão achando? Interessante, né? Vocês já se identificaram com todos os tipos de perfis comportamental? Que isso está fazendo diferença para você? Você identificou alguém? Porque às vezes a gente não identifica a gente, não. A gente identifica o vizinho, o marido, o chefe, o namorado. Mas a gente não precisa, né? A gente não precisa. Quem precisa é... Quem sabe a gente ajudar o outro também não ajuda a gente, né? Bom, compartilhem esse programa com as pessoas. Faça chegar às pessoas que você acha, então, que precisa. E se você também quiser mais informações, nós vamos
A Shirley vai deixar os contatos dela para vocês. Se vocês também quiserem temas parecidos, quiserem esclarecer um pouco mais sobre essa ferramenta poderosa que é a identificação de perfil comportamental. O seu sucesso, você tem sucesso? Qual área da vida você tem sucesso? Você tem sucesso financeiro, mas você tem tempo para usufruir do seu sucesso financeiro? Você tem tempo para usufruir do bem-estar com a sua família? Como é que está o seu sucesso? Quais áreas o seu sucesso está sendo alcançada, tá? Shirley, eu quero agora te agradecer mais uma vez a presença. Eu tenho certeza que você contribuiu bastante, mudou muito o pensamento de muitas pessoas. E eu quero que você se apresente, deixe os seus contatos, como a pessoa pode encontrar você. Fale mais um pouco sobre o seu trabalho que você desenvolve dentro da identificação de perfil comportamental, dentro do trabalho de coach. E antes disso, uma pergunta muito interessante. Perfil comportamental é uma ferramenta somente do coaching? Dá uma resumida pra gente. Perfil comportamental é só a psicologia que estuda? É só o coach que estuda? As outras profissões que também fazem uso do estudo do perfil comportamental? Não, Kátia, o perfil comportamental não é uma ferramenta exclusiva do coaching, né? O coaching utiliza essa ferramenta emprestada, ela surgiu originalmente dentro da psicologia e depois ela foi utilizada dentro das organizações de recrutamento e seleção. E hoje ela está muito disseminada entre os coaches, né? Mas ela não é uma ferramenta exclusiva de coaching. Ela é uma ferramenta que é usada por psicólogos, por administradores, dentro de organizações de consultoria, empresas de consultoria, que precisam fazer, por exemplo, gerenciamento ou mudança de clima organizacional, que precisam compreender o perfil dos colaboradores que estão lá, em recrutamento e seleção. É uma ferramenta bem... família, dentro da família ela pode ser utilizada, que não tem absolutamente nada a ver com a organização, não tem absolutamente nada a ver com psicologia, e a família pode dizer assim, olha, eu não quero fazer um processo de coaching, mas eu quero fazer uma análise de todo mundo que está aqui dentro de casa, que é para a gente se comunicar melhor. Isso também é possível. Legal na família, hein? Já pensou? Todo mundo entendendo, compreendendo, flexibilizando o seu perfil e também cedendo, fazendo a sua contribuição. Shirley, deixa os seus contatos pra gente. Muito obrigada por ter que agradeço, Kátia. Nessa edição super especial do mês de março. Mês de março tem muita novidade, muitas mulheres que fazem a diferença, que trabalham, que contribuem para a sociedade, não só com o seu trabalho, mas para o bem-estar social, para levar a informação diferente. Deixa o teu contato pra gente. Vamos nós, eu sou Shirley Costa, Master Coach, faço consultoria de gestão também e o meu telefone é 988181625, o meu e-mail contato@carreiraplus.com.br. Se tiver alguma dúvida, passa um e-mail, liga, eu tenho o maior prazer em responder. Shirley, muito obrigada. Eu que agradeço, Kátia. Pessoal, olha, eu estou muito feliz, muito satisfeita. A cada edição é um aprendizado para mim também. Vocês estão contribuindo com as perguntas, mandando mensagens para a gente. E isso é uma felicidade que não tem tamanho, não tem preço. São valores, são pessoas sendo tocadas com esse programa que é o Coaching Play na sua Amazon Play TV digital. E hoje eu vou deixar também uma frase para vocês. Nós, os nossos comportamentos, estamos sempre sendo influenciados ou influenciando alguém de alguma maneira. E você sabe como você vem se comportando? Você sabe qual é o seu perfil? O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para evoluir, para contribuir? Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau!